Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Mozilli de Freitas. Eu estudei 2 anos e meio para concursos públicos. Nesses 2 anos e meio, prestei 19 concursos. Fui aprovado em 12. Desses 12, 2 em primeiro lugar. Hoje eu sou servidor do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com cargo oficial do Ministério Público, concurso que eu passei, um dos que eu passei em primeiro lugar. E estou lotado na promotoria da cidade de Cruz Alta, noroeste do Rio Grande do Sul. Hoje eu vou falar sobre o tema é uma sugestão do amigo concurseiro Alex de Paiva, que mandou uma sugestão de um vídeo, né? Ele perguntou como eu consegui absorver e memorizar uma grande quantidade de matérias. Que isso é um grande problema para vários, a maioria dos concurseiros, né? Então, ontem eu assisti um vídeo de psicologia e eu vi um tópico que, nossa, bateu assim em cima do que eu fiz, das coisas, um dos motivos, eu acho que é a principal estratégia que eu usei, que me garantiu uma maior memorização, né, dessa grande quantidade de matérias. E é isso que eu vou falar hoje, não só desse tópico, mas de tudo que eu fiz para conseguir a maior absorção da matéria. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu montei o meu time de professores, tá? Então é o que eu assisti ontem, eu estou lendo aqui para não perder, tá? O rumo do vídeo. Nesse vídeo de psicologia, estava lá a transferência, tá? Que é o que? Eu estabeleci uma relação transferencial com os professores. Ou seja, você já deve ter, eu passei por isso, você já deve ter passado também, ou está passando, ou então vai passar. Você compra um pacote de um curso preparatório, um pacote, que tem vários professores, obviamente, de várias matérias. E tem professor que, nossa, entra, a matéria flui, você absorve, e tem professor que não. Então, não é que o professor seja ruim, em outros vídeos eu já comentei, não existe professor bom ou ruim, depende do seu grau que você está de aprendizado, depende de repente da didática do professor. Para um professor, de repente, para um aluno, esse professor é maravilhoso, para outro aluno o cara fala, nossa, é um saco, não consigo captar, guardar o jeito que ele fala, enfim, a didática do professor. Então, o que eu fiz? Eu montei o meu time de professores. Então, tem os pacotes que eu comprei vários pacotes de cursos nesses 2 anos e meio que eu estudei, e só que eu selecionava, eu ia montando de cada matéria os professores que mais eu tinha empatia, que mais estabeleciam essa relação transferencial, como é dito na psicologia. Isso eu acho que foi o principal. Ou seja, eu não assistia às aulas daquele professor que a didática dele não batia, eu não tinha essa relação transferencial. Então, eu montei o meu time de professores. Isso acho que foi o tópico fundamental dessa parte de como eu memorizei, absorvi a grande quantidade de matérias. Esse foi o principal. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo isso, como eu montei o meu time de professores. Outra coisa, eu fiz mapas mentais e escrevi em folhas grandes os principais tópicos e eu fixava nas paredes do quarto em que eu estudava. Então, vocês vão ver vídeos aqui no canal também, que você vai ver no fundo, tá, que a parede toda colado, pregado assim na parede, né, fixado na parede, os mapas mentais, os tópicos que eu precisava memorizar mais, os mais importantes, eu colocava. Ou seja, toda hora que de repente eu estava ali, entre uma matéria e outra, ou estava sentado assim, eu olhava para a parede, lia. Aí daqui a pouco eu olhava do lado, lia outra coisa. E isso durante dias, semanas, meses. Nesses 2 anos e meio, eu troquei poucas vezes esses mapas mentais. Ou seja, eu fui absorvendo isso e fui memorizando. Então, quando caiu uma questão na prova, automaticamente eu já lembrava do que estava fixado na parede. Outra coisa, eu gravei em áudio com a minha própria voz
os pontos ou tópicos que eu sentia que precisava reforçar e escutava sempre que eu não estava no quarto. Então, tipo, tinha que sair, óbvio, uma hora eu ia lá, eu saía no banco para fazer a inscrição no concurso, ou tinha que ir no supermercado, no mercado comprar alguma coisa, ou na papelaria comprar algum material, uma caneta que faltava, enfim. Se eu não saía do quarto, saía da casa, né, que eu estudei na casa da minha mãe, eu saía da casa, porta fora, eu fone de ouvido e colocava a matéria. E também colocava do lado, do meu lado, antes de dormir. Então eu dormia escutando a matéria, que tem esse estágio do sono, o primeiro estágio, que você escuta, tanto é que tem várias coisas que se chamam até a autossugestão, né? De frases positivas e tudo que a pessoa escuta quando ela deita para dormir. Nesse ponto, quando estava estudando, eu colocava a matéria. Outra coisa, além dos áudios, eu fiz grupos secretos no Facebook, onde só eu acessava, e eu fazia nesse grupo secreto, tem um vídeo que eu falo aqui no canal sobre como eu fiz esse grupo secreto, assista depois. Eu armazenava nesses grupos secretos as matérias. Então eu fiz grupo secreto de português, matemática, direito administrativo, direito constitucional, enfim, eu fiz vários grupos de todas as matérias. E nesses grupos eu armazenava as videoaulas gratuitas que eu garimpava na internet, do time dos professores que eu fiz, eu armazenava nesses grupos secretos. Tá? E acessava quando eu pudesse, eu tinha acesso à internet, queria assistir uma aula ou alguma coisa, eu já ia lá direto, ficava muito mais rápido. Outra coisa, se eu não estivesse no quarto e se eu não tivesse acesso à internet ou a bateria do celular estava acabando para escutar o áudio, eu sempre levava resumos. Então, tudo que eu estudava, eu fazia resumos. Eu fazia os resumos e aí eu lia esses resumos nessas ocasiões. Que a bateria, de repente, eu não podia escutar o áudio, eu não tinha acesso à internet, eu pegava já e abria o resumo. Ou seja, eu não deixava escapar um minuto. Era o dia inteiro voltado para o estudo. E outra coisa também, outro ponto, quando eu fazia questões e errava ou tinha dúvidas, eu anotava o tópico na minha lista de pontos a serem reforçados. Então eu tinha uma lista já que eu ficava já do lado ali, eu errava, não sei esse tópico, ou não me lembro direito, eu anotava, e aí quando eu estudava e aparecia no método rotativo, esse tópico eu dava mais ênfase a ele. E o método rotativo, muita gente fala assim, eu não gosto, eu tenho vídeos também no canal onde eu explico direitinho como é que eu montei esse método rotativo de estudo. Eu estudava uma matéria, fazia questões, pulava para outro, fazia questões, estudava uma matéria, questões, pulava para outro, rapidamente. A pessoa fala, mas eu não gosto de estudar assim, eu gosto de estudar tipo, eu pego direito administrativo, eu estudo o dia inteiro, eu estudo a semana inteira de direito administrativo. Agora eu pergunto para você, e na hora da prova? Como é que é? Você vai ter 3, 4 horas de prova onde você vai ter que trocar a matéria rapidamente. Então, com esse método rotativo, você já vai treinando o seu cérebro a fazer essa troca rápida de matéria. Tá? E o método rotativo e as fases do estudo. Eu dividi as minhas fases de estudo em fase de base, onde eu estudava a base, tudo. Aí a fase específica, eu já ia, de acordo com a análise da banca, eu já ia estudando os tópicos que a banca mais cobrava. Aí entrava na fase de reta final. Eu estudava só por resumos e questões, resumos e questões. E a fase do sprint final, os dias que antecediam a prova. Aí eu dava uma rápida passada de olho, mas rapidamente no tópico e questões. E aí eu tenho vídeo também que eu explico todas essas fases aí como eu fiz. Inclusive eu explico em detalhes os vídeos, acho que estão 7 ou 8 vídeos que tem, que eu explico em detalhes como eu fiz a minha preparação para atingir esse primeiro lugar aqui no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ok? E muitas questões e simulados, muitas questões e simulados.
Aí as pessoas perguntam, mas simulado, onde é que eu vou estar? Eu montava o simulado. Obviamente eu copiava a questão, em sites de questões, eu copiava e colava num Word que eu abria, um arquivo do Word, e montava o simulado, obviamente sem ver sem responder. Aí depois eu respondia e corrigia pelo site de questões. Eu mesmo, quando eu não tinha simulado pronto, eu mesmo montava o meu simulado. Tá ok? E fica a dica. E o principal de tudo, como eu falei, é montar um time de professores, porque aí você vai montar, todos os professores são aqueles que você tem mais empatia, que você vai fazer essa relação transferencial com os professores, isso é até um tópico da psicologia, ok? Então tá aí o vídeo, gostou? Dê um like, inscreva-se no canal. Eu tenho um grupo no Facebook que se chama Concurseiros do Brasil, Foco, Força e Fé. Esse grupo no Facebook tem quase 3 mil concurseiros. Lá só tem dicas, notícias, matérias, tudo gratuito e não pirateado. E não é permitido rateio nesse grupo. Concurseiros do Brasil, Foco, Força e Fé. Participe desse grupo. E também dê as sugestões aí dos próximos vídeos. Algum tópico, alguma coisa, alguma dúvida que você tiver, entre em contato comigo pelo Messenger, Marcelo Mozilli de Freitas no Facebook, ou até nos comentários aqui, que eu procuro responder todos os comentários, e você mandando a sua dúvida, eu gravo um vídeo respondendo, ok? E essa dúvida aqui, quem mandou, um abração para o meu colega concurseiro, Alex de Paiva, ok? Então fica a dica, até um próximo vídeo, tá? Um grande abraço, foco, força e fé. Você vai chegar lá um dia também. Um grande abraço.